Oi, pessoal, tudo bem? Então, né, chegando a nossa oitava semana de aula, aquela semana que vai ser para vocês, né, uma semana a mais de organização, né, vamos a nossa disciplina aqui, essa aula é para a gente retomar alguns pontos para vocês se prepararem para a nossa avaliação da semana que vem. Essa nossa avaliação pelo número de alunos, ela vai ser objetiva, talvez, né, ali uma, 2 questões dissertativa, né, então mas dentro, assim, para vocês retomarem alguns pontos, né, desses 4 conceitos, dessas 4 aulas, né, que eu vou orientá-los a vocês, dando uma olhadinha ali ou revendo a aula, ou vendo o texto, ou procurando o conceito, mas é o entendimento, né, para a gente poder compreender. Então, foi nessa primeira aula mesmo entender essa relação do racismo, né, do racismo estrutural e como que ele combate ali, né, como que ele age, né, como combater e primeiro como ele age na primeira infância. Então acho que aqui essa aula vai dialogar com a aula 3, né, que todas elas vão estar dialogando, né, mas a aula 3, o Kabele Munanga vai trazer também conceito lá de raça, enquanto uma construção social. Racismo e sexismo para Lélia Gonzalez, e a relação também da aula 2, da relação de sustentabilidade e direitos humanos. Então, deixei esses 4 temas para vocês, com essa revisão aqui, vocês conseguem, né, tanto olhar os textos, procurar outras leituras para auxiliar vocês, né, bem da dimensão da base conceitual, com os autores que nós vamos utilizar, com os autores que nós vamos trabalhar, tá bem? Então, eu vou dedicar esses 20, 25 minutos, né, para auxiliá-los a relembrar do que a gente tomou nessa primeira perspectiva. Não sei se vocês olharam, né, se vocês chegaram até aquela cartilha, né, que a gente estuda. Eu vou tentar colocar aqui, que eu acho que fica mais tranquilo, assim, para a apresentação, e vou colocar uma outra aqui. Bom, acho que eu tinha passado para vocês também, né, quando a gente tinha feito, então dando uma olhadinha aqui, então a gente tem racismo e educação, né, entendendo, então aqui tem um pouco dos dados, né, essa parte aqui é bem importante vocês retomarem essas definições, né, essas definições de racismo, racialidade, racialização e branquitude normativa. Então, racismo ele é definido como um sistema de discriminação, hierarquização e dominação baseado na raça. Mais adiante lá como Nanga, também nós vamos, colocar que o racismo tem a ver com o processo socio-histórico, por isso que a gente não pode ter racismo reverso, né. Já a racialidade ou a racialização, né, é a ideia de raça para nomear determinados grupos, né, onde de certa forma, né, principalmente os grupos negros e indígenas, e também esconder a identidade branca. E aqui o texto trabalha com branquitude normativa, mas posições de padrão de ser. Depois ele traz aqui um conceito de racismo estrutural, acho que é importante vocês revisitarem, né, que vai dizer que as principais características do racismo estrutural é a negação do próprio racismo como um sistema. Sempre é importante vocês pegarem essa definição, racismo como um sistema, né, um sistema de discriminação. É um sistema socio-histórico, né, que vai trazer essas perspectivas. Então, a defesa, o racismo estrutural também, né, da ideia de humanidade universal,
né, que não existe a diferença na humanidade, como parte integrante de fatores que permite construir as relações, tomando desigualdade como parte integrante da vida da sociedade, sem dar atenção, né, às diferenças e identidades raciais em todo o tempo. Então, a gente está falando de diferentes identidades raciais. Então, aqui traz um pouco mais, né, como ver essa perspectiva de combater, né, de onde vem esse racismo estrutural e como combater, né, essa ideia, né, do colonialismo europeu, que trata todos com uma ideia de humano universal, sem ater-se a outras diversidade, essa própria dominância, a escravidão, né, a escravidão e o processo de escravização dos povos indígenas e povos negros, essa dominação econômica dos países europeus, uma ideologia de superioridade racial, acúmulo de capital pelos povos dominadores, né, uma dominação étnico-racial e cultural, desigualdade econômica. Então, tudo isso são questões que fazem parte desse racismo estrutural. Aqui fala um pouco, né, dentro como é que se dá as diferentes, né, como se processa. Então, sempre é importante pensar racismo de novo, ó, racismo como um processo socio-histórico, né. Então aqui a gente pode ver, aqui é a página 10, deixa eu ver aqui embaixo. Na página 10, né, a gente consegue entender, né, aqui que o racismo é das variáveis que também vamos chamar as experiências diversas da infância. A esperança de ser criança negra no Brasil ocorre na diversidade do racismo brasileiro. Então, ela é tóxico, pode causar traumas, né. Então aqui fala um pouco dessas dimensões, desses impactos do racismo, pra gente dar uma olhadinha, que dá autopercepção. Nossa, eu comecei um curso de direitos humanos, não, desculpa, direitos humanos não, um curso sobre direitos humanos eu também vou dar, mas nesse curso que eu vou nesse outro curso que eu comecei a dar aula, é sobre design de moda, e design de moda afro, e eu lembro que uma professora branca dizia que ela queria trabalhar a autoestima das alunas dela, porque as alunas negras não queriam se reconhecer negras. Então como é que alguém vai querer, né, se se autoperceber uma construção de uma imagem negativa, que às vezes nem o sistema escolar consegue. Então a gente tem a questão da socialização, a questão da saúde mental, a questão do acesso ao direito, né, então todas essas são as questões, né, que, são impactadas, né, no desenvolvimento da criança. E depois aqui tem outras questões, né, vocês podem, mas hoje eu gostaria que você centrasse um pouco, né, nessa parte aqui desse, pensar que o racismo deve ser uma abordagem, né, hã, intersetorial, né, então combater o racismo, né, é uma abordagem intersetorial, né, que eu vejo para poder entender, né, como a estrutura vai agir em diversas e em outras formas, né, em outras setores, não só a dimensão da infância. E aqui, né, vai ter alguns dos entendimentos básicos com racismo, acho que é importante aí trazer um pouco aqui da Nilma, né, a Nilma Gomes, que ela vai dizer que o racismo pode ser definido como um sistema de discriminação, segregação e dominação baseada na ideia de raça, ó. E que fala o que que é cada um, o que que é o racismo estrutural, e de novo vai trazer essa relação da racialidade, acho que vocês dão uma revisitada, né. O 3 vai falar um pouco dessa relação de combater, né, esse racismo estrutural, então de novo trazer essa ideia, né, que o racismo estrutural ele vai interferir, né, no desenvolvimento infantil e da forma, né, de como pensar a né, então achei que essas questões todas, então você dá uma olhadinha, então, né, e compreender esse desenvolvimento, né, de que forma, então aqui tem bem interessante, né, acho que isso aqui já tinha dado, ele repete aqui e,
eu tinha colocado e por fim, né, essa parte que vai falar do racismo histórico, da perspectiva histórica do racismo, né. Então a Katia Matoso, ela vai falar da criança escravizada e de que forma essa criança escravizada, a relação com o trabalho doméstico foi se perpetuando com este processo de inferiorização, tá. Então, principalmente nessa ver essas definições, né, principalmente compreender essas relações aqui que eu trouxe aqui para vocês do racismo estrutural, né, mas bem essas definições, né, de ra essa aqui na página 16 também eu gosto bastante da página 16, e vai trazer para vocês darem uma olhada neste conceito, tá bem? Agora nós vamos para o nosso segundo, né, o nosso segundo, tem a ver deixa eu só interromper. O nosso segundo onde é que estão vocês? Aqui, não perdi. O nosso segundo tem a ver, né, com quando eu falo dessa relação, né, de, relações entre filosofia e sustentabilidade. Então a gente traz o conceito de sustentabilidade, que tem essa dimensão de perceber, né, combater a miséria humana, e a devastação da natureza com base de programas sustentáveis que suscitem a inclusão social, empregabilidade e renda, além da melhoria de qualidade de vida para a conservação, ambiental. E a gente coloca nessa relação com os direitos humanos, né, com a provocação fundamental à dignidade de todos os sentidos, a cultura de paz como humanização fundamental e a sustentabilidade como possibilidade de manutenção da dignidade da humanidade. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui mais uma coisa nesse texto, para a gente, dentro dessa aula 2 aqui que eu trouxe para vocês, né, tá aqui o texto. Nesse texto eles vão apresentar os objetivos, né, é o capítulo 1, né, vão apresentar os objetivos da Agenda 21, da Agenda 2030, e trazer, né, essa relação de compreender, um contexto dos direitos humanos e como que os direitos humanos eles podem, se relacionar com a dimensão da cultura de paz e da sustentabilidade, né. Acredito que aqui ela vai dizer e, essa discussão, né, está relacionada a de que forma, né, construir uns pressupostos para combater a miséria humana e a devastação da natureza com base de programas, né, isso aqui você pode dar uma olhadinha ali, né, na página 18, que vai falar deixa eu ver se eu consigo aqui colocar para vocês, acho que fica mais fácil, né. Hum, aqui. Então, no texto 2, né, então a gente tem essa parte aqui na página 18, né, que, vai falar aqui, né, que para melhor entender a sustentabilidade, a gente vai entender esses pressupostos. E aqui traz um conceito de Freitas de desenvolvimento sustentável, que tem esse tenta conciliar o desenvolvimento econômico e também o equilíbrio ecológico. Então, sustentabilidade tem a ver com este equilíbrio, né, entre a economia, né, e a questão da ecologia, né, a gente vai ter essas dimensões. Então, no limite, pode-se afirmar que a sustentabilidade tem como pressuposto a ideia central de construir a modernidade ética, que impeça a destruição do processo de autoafirmação e perenidade humana na Terra. Então, nessa perspectiva que se tenha no horizonte a modernidade étnica de inclusão e não apenas a modernidade técnica. Ética que se edifique com a crítica radical à noção de destino entrelaçado, inteligência e liberdade num vínculo virtuoso com o bem. A sustentabilidade não relativiza o conceito de concentração financeira, que é o agente motor da dinâmica do capital, o instrumento necessário
para potencializar, modular e perenizar os pilares dos processos de desenvolvimento, sustentando ou não também sustentando ou não. Também não explicita a inclusão do contrato social, instrumento que imprime historicidade de desenvolvimento. Criar as condições entre os mecanismos operacionais e as políticas públicas de construir um desafio complexo para os gestores públicos. Aqui a gente pode entender que existem umas contradições, né, do desenvolvimento do capitalismo com essa dimensão, né, de não preocupação com a preservação e com a escassez das fontes, certo? Então aqui a agenda da ONU 2030, ela vai trazer algumas perspectivas para compreender essa relação da sustentabilidade, né, e algumas dimensões à questão dos direitos humanos, tá? Então essa partezinha que vocês dão da sustentabilidade, gostaria que vocês que vai aqui é na página 18 e na página 18, né, ó, sustenta 18 e 19, então você pode dar mais uma focada ali e compreender, né, como eu tinha falado para vocês, né, que os direitos humanos é uma provocação fundamental para pensar a dignidade de todos, né, e a sustentabilidade aqui é a manutenção dessa dignidade. Então, essas perspectivas aqui da própria Agenda 2030 auxilia, né, a compreender essas questões, né, essas questões e estão, né, principalmente esse equilíbrio, né, entre a necessidade humana e também, né, essa preservação dos recursos naturais, né, esse não comprometimento. Então ela tem a ver com a dimensão do cuidado, né, a dimensão também, da sociedade de cuidado se encontram, a sociedade da vida é viabilizada pelo cuidado, pelo olhar diferenciado do outro e a si mesmo, buscando essa conciliação, né, essa coexistência. O desenvolvimento sustentável, né, deve ser uma consciência básica do que é o cuidado, enquanto sinônimo também de proteção, de respeito, de tolerância, de dignidade. Então, falar de sustentabilidade também é falar de combate ao racismo, né? E essas dimensões, né, para compreender essa relação, né, da sustentabilidade, ela está relacionada, né, de criar um país, de criar, né, entre esses grupos, né, entre esses países, por isso a agenda, menos impactos, né, um menor impacto para a vida das pessoas. Bom, depois nós vamos ter na nossa, deixa eu ver aqui onde é que a gente está. Nós vamos ter na nossa aula 3, né, onde tem o texto do professor Cambele Munanga, onde ele vai trazer de forma bem interessante estes conceitos, né, o racismo enquanto a raça, né, enquanto uma invenção da humanidade. A raça tem a ver com a dimensão da classificação, né, a classificação dessa humanidade. Então, se vocês olharem ali no texto do professor Munanga, né, a palestra dele, né, na página 5, ele vai trazer algumas questões para poder compreender essa relação do racismo científico. Então, no Munanga, é interessante entender o que é, né, o racismo científico, a raça como uma invenção, a historicidade deste processo de classificação, né, dos próprios corpos. Também, né, ele vai trazer o conceito de racismo, que o racismo vai ter outras perspectivas, ele geralmente ali na página 7, no finalzinho, vai dizer como que se dá, né, essa relação com a biologia, o racismo como esse sistema, como que se deu, né, na página 9 tem nos diferentes grupos, países, né, como se deu a questão do racismo.
E aí depois ele traz um pouco do conceito de etnia, né, para compreender essas relações. Mas vamos ficar mais no conceito do racismo para não confundir muito vocês. Por fim, eu trago, né, para vocês darem uma olhada na questão da Lélia Gonzalez, onde a Lélia Gonzalez vai trabalhar, né, especificamente elementos estruturantes da formação das relações sociais do Brasil, em especial no que tange à constituição deste capitalismo dependente e à constituição da pobreza, né. Ela vai dar a ideia da festa, né, então que lugar a branquitude vai deixar um negro, o racismo estrutural coloca o negro, coloca a mulher negra dentro deste processo. Para Lélia, as questões raciais estão interligadas às questões sociais e às questões de gênero. Ela demonstra de que forma esse tipo de capitalismo, que foi adaptado no Brasil, utilizou-se do racismo estrutural para deixar a população negra nas piores camadas de vulnerabilidades sociais, né. Então, ela aponta, né, principalmente no texto ali depois, né, ela fala do lugar de negro, como que se deu esse processo de, né, de articulação do racismo e do sexismo, né. Ela chama essa relação, né, também dentro da que a gente pode ver, deixa eu pegar no texto ali, ela fala como uma não uma neurose, né, mas ela vai trazer enquanto eu não sei, eu lembro que na Lélia acho que eu coloquei um monte, não, não foi na Lélia, coloquei bastante coisa para vocês também. Mas a Lélia, ela vai trazer como essa relação de uma neurose, né, como o racismo, essa neurose, né, nesse diálogo com a própria, filosofia, né, e de que forma, né, a Lélia vai a gente tem um artigo, né, da professora Carla Rodrigues, né, e ela vai falar por que que a Lélia é essa filósofa latino-americana. Então ela vai trazer, né, essas perspectivas de como, né, a Lélia, traz essa neurose cultural brasileira com a perspectiva do racismo. Esse olhar para si, olhar, para a constituição dessa sociedade com uma perspectiva branca, eurocêntrica, né. Então a Lélia, ela denuncia isso, ela diz que é uma fantasia, né, quando ela aponta, né, para o olhar, né, dessa perspectiva, de uma forma, né, de uma forma que, de certa forma, desqualifica as outras, né, os outros grupos, desqualifica a cultura, a forma de ser do não europeu, né. Então, a ideia da nossa avaliação é a gente compreender esses conceitos, né, entender o racismo enquanto esse sistema que vai afetar a infância, então a gente faz esse círculo, né, em compreender a noção de sustentabilidade, a ideia de raça que o Monanga traz, e essa relação, né, que a Lélia acaba trazendo, né, de certa forma para trazer ou de que forma esse racismo brasileiro, ele ainda consegue perpetuar e ser reproduzido, né, em algumas dimensões. Acho que já deu mais de deu uns 25 minutos, tá. Eu vou deixar um fórum de dúvidas ali, para vocês, e para a gente poder eu vou ficar atenta a ele. Eu vi que 6 pessoas aventuraram a escrever os seus diários, né, e nós vamos ter na aula do dia 8 eu não vou poder tocar em relação à questão da prova, tá, nossa, a gente vai ter uma aula na terça-feira, e aí eu vou conversar um pouquinho mais sobre a questão do cronograma, sugestões para os próximos, tá bem? Então, qualquer dúvida vocês coloquem ali no nosso fórum, né, das dúvidas, e ou me mandem por mensagem, ok? Um abraço e desejo para vocês uma boa semana de organização para vocês fazerem as avaliações, tá? Um beijo, fiquem bem.